Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando o Conexão Legislativa de hoje. O meu convidado por aqui é o Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Ele é o presidente da OAB aqui de São Paulo. Dr. Caio, bem-vindo aqui novamente à Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. É sempre um prazer falar com o senhor e o tema hoje, né, é uma ação bem interessante da OAB aqui no estado de São Paulo, que é o primeiro censo, né, da advocacia paulista. E eu abro essa nossa conversa justamente querendo entender do senhor qual foi, então, a motivação da OAB para criar esse censo. A OAB São Paulo já tem quase 90 anos e nunca foi realizado nenhum censo para o levantamento de dados sobre o perfil da advocacia no estado de São Paulo. Por isso, iniciamos a nossa gestão em 2019, trabalhando bastante, tanto em 19 quanto em 20, para que nós pudéssemos iniciar um censo que teve início no final do ano passado e que se segue desde o início deste ano para a coleta de informações que seguramente nos auxiliará na adoção de políticas importantes em benefício da advocacia. Justamente o senhor falou um dado muito interessante. São 90 anos da OAB e é a primeira vez que se faz esse censo. Então, uma ação pioneira nesse momento da OAB São Paulo sobre a sua gestão, com relação de entender, então, o perfil dos advogados aqui no estado de São Paulo, e me parece que não é só o perfil de quem trabalha como advogado e com direito no estado de São Paulo. Me parece que também vai servir para outras questões. Eu gostaria que o senhor destrinchasse um pouco o que esse censo busca, no sentido, quem entra lá no site da OAB para fazer o cadastro, o que ele tem que responder? São várias perguntas que nós selecionamos, nós procuramos adotar a mesma metodologia, uma metodologia parecida com aquela impulsionada pelo IBGE, evidentemente com as necessárias adaptações à realidade da advocacia, tudo para que fosse um censo que não demandasse tanto tempo na participação da advocacia. Nós temos, evidentemente, todo o respeito à questão que envolve a proteção de dados. Por isso, nós envolvemos as nossas comissões temáticas, especialistas, que nos auxiliaram na confecção das indagações e das perguntas. É preciso entender que a advocacia ela é um reflexo da sociedade, e os integrantes da advocacia, eles têm características que estão presentes na sociedade. E nós precisamos entender, compreender quantos negros, quantos pardos, quantas pessoas que às vezes têm determinada religião, tudo para que nós possamos adotar políticas internas em benefício de todas as parcelas e grupos que compõem a advocacia do Estado de São Paulo. E quando se tem depois esses dados em mãos, doutor Caio, com relação até mesmo essas questões que o senhor nos disse, e o senhor falou, né, em pensar políticas voltadas para determinados, não setores, mas enfim, gêneros, causas e aquilo que mais aflige, então, esses advogados. Isso, ela acelera esse processo do bem-estar da advocacia no estado de São Paulo. Eu não digo só para as pessoas que exercem a função, mas também para o setor, né? Não há dúvida, né? Quanto maior o número de informações que nós tenhamos sobre a advocacia, nós teremos políticas mais eficazes e objetivas. É importante que nós identifiquemos a realidade individual de cada uma das famílias dos advogados, compreender a questão envolvendo as filiações, a maneira, se nós temos muitos filhos, origem de adoção, e tudo isso não se trata de qualquer intenção de fazer qualquer discriminação, muito pelo contrário. Se trata de obter informações para que nós possamos adotar políticas internas voltadas para público que pode ser expressivo, e o censo nos permitirá identificar esta parcela de cada um desses grupos.
Antes do censo, eu imagino que até para se pensar no censo, se partiu de algumas indagações, também do ser advogado no estado de São Paulo e aquilo que a advocacia representa no estado de São Paulo. Antes da criação do censo, quando nesse processo de pensar no censo, o que vocês da OAB já identificaram no sentido de gargalos mesmo, do entendimento do perfil mesmo? De fato, o censo também faz indagações a respeito do nível, né, de compreensão, de estudo, de formação, né, do tipo de trabalho desenvolvido pelo advogado, se trata de um advogado empregado, se trata de um advogado que tem vínculo empregatício, portanto, com alguma empresa, ou se ele exerce como profissional liberal, mantendo o seu escritório, qual é a sua formação, se ele realizou mestrado, outros cursos, tudo isso é importante para que nós possamos traçar até mesmo projetos culturais permitindo o acesso da advocacia a maior qualificação, a cursos, e tudo isso nos ajudará, sem dúvida alguma, a melhor gerir a advocacia no estado de São Paulo. Quando a gente fala nessa gerência da advocacia no estado de São Paulo, a gente sabe o quanto São Paulo representa muito para outros estados e para o Brasil mesmo, no sentido de serviço e no sentido também de experiências e boas experiências e práticas de gestão, não é? O que a OAB, então, São Paulo, com esse primeiro censo, pode dizer para os outros estados e para as outras seções da OAB no Brasil, para essa leitura mais a fundo, então, do direito no Estado e no Brasil? O censo é um mecanismo de coleta de informações, de maneira que recomendamos que todas as seccionais também realizem estes censos para poder identificar o adequado perfil de cada um dos integrantes da advocacia em todas as seccionais do país. Realizar o censo é poder coletar informações, e nós sabemos que quanto maior for o número de informações, nós temos condições de adotar posturas, errando menos e procurando acertar com políticas mais objetivas e eficazes. Agora, doutor, hoje, qual que é o principal desafio da OAB com relação aos seus advogados, a mesmo a sua conduta dentro do estado de São Paulo? A gente já conversou uma outra vez aqui na Rede Alesp, falando do quanto a pandemia impactou a vida efetivamente, principalmente até dos profissionais liberais, né? Mais do que os CLTistas e afins. Passado esse mais de um ano, né, de pandemia, o que vocês identificaram de problemas que a pandemia trouxe, o que já conseguiram solucionar e o que se pensa, talvez, agora para esse ano de 2021 e 2022, em que possa ajudar a classe, não é? Não há dúvida que a pandemia impulsionou, né, um abrupto avanço tecnológico, justamente em razão das alternativas que necessitaram ser criadas para a continuidade do exercício das atividades ligadas ao Poder Judiciário. A necessidade de evitar as aglomerações de pessoas fizeram com que ferramentas tecnológicas fossem impulsionadas, e nós procuramos nos adaptar, criar alternativas para a advocacia, para que ela pudesse não só participar de audiências, participar de sustentação oral, poder despachar com os juízes, com todos os magistrados, promotores, e tudo isso são modificações e adaptações que, de uma certa medida, vieram para ficar. Mas nós temos alertado que é necessário encarar a tecnologia como mais uma porta de acesso ao judiciário e não apenas a única porta de acesso, sob pena de nós elitizarmos o acesso à justiça, afastando a população, notadamente a carente, dos atos complexos que são os atos do Poder Judiciário. É preciso compreender que nós vivemos num país onde mais da metade da população nem acesso à internet tem,
e parte da que tem acesso à internet ainda não tem um sinal de qualidade que lhe permite participar destes atos complexos. Por isso, nós esperamos e temos a expectativa de que nós possamos ter uma retomada assim que haja uma melhor adequação da vacinação, que seja mais ampla e proteja toda a comunidade, que nós tenhamos a retomada também das atividades presenciais, sem prejuízo, evidentemente, da continuidade do uso da tecnologia de maneira inclusiva e não apenas como única porta de acesso. Sob esse aspecto, doutor Caio, a gente viu que tem os prós e contras, não é, desse momento da pandemia e do uso também da tecnologia, como o senhor bem disse. Do outro lado, quanto também os advogados, eles acabaram sofrendo, principalmente a gente retomando de novo essa questão dos profissionais liberais, que eles precisam trabalhar para receber no final do mês, ajustar as suas contas, não é? A gente viu em outros setores ajudas, auxílios emergenciais. Como é que funcionou isso para a classe? Ainda é um ponto crucial de se pensar. Como é que foi isso? Eu pergunto isso porque a gente sempre traz aqui no Conexão Legislativa e nos programas da Rede Alesp a situação de cada setor, né? Não há dúvida, a advocacia também passou por momentos de muita dificuldade. Para que se tenha uma ideia, no ano passado nós criamos um benefício humanitário para permitir que a advocacia que passa necessidade, que precisava ter acesso às cestas básicas, ela pudesse solicitar um benefício para aquisição de cestas básicas. E no ano passado foram solicitados 34 mil solicitações de colegas advogados que dependeram desses valores para adquirir cesta básica. Ao longo deste ano, nós repetimos esse benefício também humanitário, né? No ano passado ele correspondeu a R$ 100 e este ano a 150, de maneira que também temos a expectativa de que parcelas grande da advocacia que passa dificuldades no momento precisará deste benefício para se organizar inicialmente. O senhor falou, doutor Caio, justamente que o censo também ele vai ajudar nessa questão das políticas voltadas para a advocacia. Hoje, qual a análise que o senhor faz, o senhor enquanto presidente da OAB aqui no estado de São Paulo, qual a análise que o senhor faz do olhar da administração pública para o mundo da advocacia, então para os advogados? Né? A gente sabe que a interlocução da OAB com o executivo existe, tem ok, mas assim, a gente sabe que é muita coisa para se pensar, né? E políticas públicas são essenciais para todos os setores. Não há dúvida que sempre devemos manter o diálogo aberto com todos os integrantes dos poderes constituídos, e assim temos feito desde o início da nossa gestão. Nós temos procurado fazer a interlocução com o poder executivo, com o poder legislativo e também com o poder judiciário, justamente para que nós nos entendamos como engrenagens de um único instrumento. Todos nós precisamos compreender cada uma das nossas funções para que justamente nós consigamos cumpri-las. Por isso, esta interlocução, esta participação com o poder público nas metas, na procura de melhor servir ao cidadão, são fundamentais também para a advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil e a advocacia têm como papel fundamental servir ao cidadão, e para que assim possa ocorrer, precisa haver este diálogo sempre presente com o poder público. E esse diálogo, né, aproveitando que o senhor falou em diálogo, é sempre essencial, né? Não só com o executivo, mas também com o legislativo. Claro que eu tenho que também falar dessa interlocução da OAB de São Paulo com a Assembleia Legislativa de São Paulo, que sempre foram parceiros, né? Tem essa parceria visando o bem da população. O quanto também o censo e entender os pormenores da advocacia aqui no estado de São Paulo ajuda nessa interlocução, que talvez essa interlocução fique mais efetiva, né? Não que não seja, eu digo, como o senhor mesmo disse agora há pouco,
com o censo, você vai descobrindo questões que talvez antes não se conhecia tão bem. De fato, né, o censo nos permite conhecer dados, né, levantar informações, justamente para que nós tenhamos condições de qualificar cada vez mais o diálogo estabelecido com os poderes constituídos, como é o caso da Assembleia Legislativa, que é o palco onde o povo é representado e busca todos os seus anseios. O censo, tenho dito, que é um mecanismo importantíssimo de obtenção de informações e de melhor qualificação das estratégias que adotaremos em favor da advocacia. Perfeito. É sempre importante, né? A gente deixa sempre aqui no Conexão Legislativa, quando a gente tem um presidente de alguma entidade, porque a gente sabe o quanto, né, as entidades de classe são importantes para essa interlocução com o legislativo, com o executivo e para as coisas andarem, né, no estado de São Paulo. Um depende do outro, não deixa de ser uma dependência um do outro, né, doutor Caio? E a gente sabe o quanto também a OAB ela tem um papel fundamental nessa questão do direito das pessoas, do ir e vir das pessoas também no estado de São Paulo, né? Às vezes as pessoas acham, é só uma instituição normativa ali, né, para regular os seus advogados, para que, né, todos estejam dentro dos padrões, e não, né? Essa interlocução nos bastidores, que muita gente não vê, né, doutor Caio, é de suma importância. Não há dúvida, né? Todos nós estamos imbuídos da mesma finalidade. Costumo dizer que a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito é o cidadão. Ele é a razão de ser de todos nós, seja do poder executivo, legislativo ou judiciário e mesmo da advocacia. O advogado é indispensável à administração da justiça por conta da regra prevista no artigo 133 da Constituição, porque a Constituição atribuiu ao advogado esta missão de estar ao lado do cidadão, permitindo com que ele defenda e postule os seus direitos, sem ter medo ou receio de ser diminuído ou subjugado por quem quer que seja. E para que nós tenhamos eficácia e objetividade neste impulsionamento, é imperativo que mantenhamos este diálogo aberto, qualificado, com os poderes constituídos, compreendendo cada qual as nossas funções. E dentro desse diálogo, doutor Caio, até puxando um pouquinho pela resposta do senhor anterior, quando ainda estava falando sobre o censo e o quanto o censo vai trazer novas informações para a gestão e para que se avance em muitos aspectos e assuntos, a minha questão a gente vê muito a discussão hoje na nossa sociedade sobre questões de gênero, mulheres no trabalho. Hoje, como a OAB São Paulo trabalha essas questões internas? Nós temos poucas informações, né? Por isso o censo nos ajudará muito. Hoje nós temos Uhum. políticas de atenção à mulher, porque são os únicos dados dos quais nós dispomos. Mas é preciso que trabalhemos outros dados. Nós precisamos entender quantos negros, quantos pardos, quantas pessoas que integram a advocacia que professam determinadas religiões, tudo para que nós possamos ter a criação de políticas internas importantes para facilitar não só o desenvolvimento de todas as atividades, mas também para permitir que nós otimizemos os recursos da advocacia. E como o senhor também bem disse anteriormente, né, num Estado democrático de direito é preciso unir todas essas pessoas, né, que elas se sintam parte não só do Estado, da sua democracia, mas além disso, elas precisam se sentir representadas. Ao que me parece, em outros setores, que a gente já tem uma discussão mais acalorada sobre essas questões de gênero, da mulher no trabalho e afins, isso, é dar a visibilidade, mas que também as pessoas tenham referências, né? Não há dúvida, né? Informação é o caminho necessário e natural para que nós possamos corrigir os equívocos. E o censo nos permitirá ter acesso a essas informações, melhorando, portanto, as nossas ações.
Hoje, doutor, quando a gente pensa nesse momento em que estamos vivendo de crise sanitária e afins, a gente falou agora sobre democracia, não tenho como não deixar de perguntar para quem é especialista em direito sobre isso. Hoje, depois de tantos meses de pandemia, o quanto a nossa democracia foi afetada? Nós passamos por momentos difíceis na quadra mundial desde o início de 2019. E não há dúvida que a pandemia, a partir do ano de 2020, acabou agudizando ainda mais essas circunstâncias. Nós temos um grande embate ideológico, onde equivocadamente as pessoas acabam impulsionando pensamentos ruins, como aquele no sentido de que quem não professa uma ideologia como a minha não merece o meu respeito. E isso está absolutamente errado e equivocado. Nós precisamos fazer uma retomada do respeito, da compreensão e da defesa efetiva da democracia. Não há mais espaço para a propagação do ódio, para o dissenso, e nós todos devemos estar sempre muito vigilantes. A pandemia trouxe uma série de revisão de conceitos e nós precisamos fazer com que estes conceitos eles sejam voltados para a proteção da pessoa humana, protegendo, portanto, o Estado democrático de direito, afastando as pessoas que destilam ódio para a construção de uma sociedade melhor, mais justa e mais plural. É preciso que compreendamos que o verdadeiro valor de um Estado está reflexamente ligado ao número dos grupos heterogêneos que o compõem, cada qual com as suas qualidades e podendo apresentar alternativas importantes e eficazes para a construção de uma sociedade mais justa. Então, o que me parece, até pela fala do senhor, é que nesse momento o papel, não que antes, vamos deixar bem claro, não que antes o papel da Ordem dos Advogados do Brasil não era crucial dentro de todo esse sistema, mas me parece que até pela sua fala, doutor Caio, no sentido de se ter esses grupos muito antagônicos, né, que por vezes podem faltar aí com respeito um para com o outro, se tornou ainda mais crucial o papel e como a Ordem dos Advogados do Brasil, não só aqui em São Paulo, mas nos outros estados, intervém nessa questão, né? De deixar a população segura nesse sentido, né? De assegurar a população que esse Estado democrático ele tem que continuar. Não há dúvida, a sobrevivência da sociedade está ligada à sobrevivência do próprio Estado democrático de direito, sob pena de nós não termos respeito e tampouco a busca da pacificação social. É papel da Ordem dos Advogados do Brasil a defesa da Constituição e exigir de todas as autoridades, dos integrantes dos poderes constituídos, o respeito absoluto aos direitos de cidadania. Perfeito. A gente está encaminhando para a reta final aqui do Conexão Legislativa, doutor Caio. Só para quem está em casa, então, saber direitinho como é que vai funcionar o censo. O censo já existe, ele está lá no portal da OAB. Os advogados eles vão entrar para responder esse censo. Quando, então, que vocês vão começar a compilar os dados para depois vocês terem aí um relatório para entender e para divulgar para a gente, né, do que vocês descobriram com o censo? A ideia é que nós iniciemos o segundo semestre com a compilação dos dados, justamente para a verificação deste perfil. Neste primeiro semestre, o censo ainda está disponível para toda a advocacia, ele é facultativo. Pedimos a atenção dos advogados para que respondam o censo, porque isso é importante para todos nós. As informações são informações sigilosas, nós temos todo o cuidado com as regras da LGPD, de maneira que todos estão absolutamente protegidos e essas informações nos ajudarão a melhor servir à advocacia. Perfeito. Então, doutor Caio, assim que a OAB de São Paulo tiver essas primeiras respostas do censo,
o senhor volta aqui para conversar com a gente, para contar, né, efetivamente, qual é o perfil, então, dos advogados no estado de São Paulo, tá bom? Combinado, será um prazer retornar a este importante programa. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada ao senhor, doutor Caio. Você que está em casa já sabe, né? Para rever o nosso programa é fácil. Corre lá no nosso canal do YouTube e agora você segue com a programação da Rede Alesp. Tchau!